Mas eu sou doutor em teologia. Eu poderia usar um anel de grau aqui, um anel bonito aqui, como normalmente se usa por aí. Mas eu não uso. Edir Macedo, doutora em Teologia e Filosofia Cristã e honoris causa em Divindade. Ele nunca tirou curso nenhum, foi oferecido de graça. Assim como sai na caixa, em Portugal a gente sai no pacote da farinha. No currículo constam ainda 2 licenciaturas e o grau de mestre em Ciências Teológicas, atribuído pela Federação Evangélica de Espanha. Primero, no se ha formado en ninguna de nuestras instituciones. Segundo, no se puede formar en FEREDE, como decíamos, es un ente jurídico, no es una universidad, ni un centro universitario, ni nada. Por lo tanto, es falso desde el principio hasta el fin y no tiene sentido ninguno. Por lo tanto, sí se debería retirar esa información. O currículo académico do líder da IURD é impressionante e está publicado em todos os seus livros, biografias e documentos oficiais. – 24 de maio de 1992, domingo. Edir Macedo era detido depois de sair de um culto no Templo da Universal, em Santo Amaro, São Paulo. Conduzia a caminho de casa com Esther Bezerra e a filha Viviane. Estava em paz comigo, mas ao mesmo tempo revoltado por aquela situação e pensando no que ela e a minha filha, como é que eles deveriam estar naquele momento. O bispo e a família foram cercados por polícias fortemente armados. Só quem vive sabe o que é realmente. Eu vi toda a cena, não tinha como, não tem como esquecer aquele dia. Sob Macedo recaíam acusações de charlatanismo, burla e curandeirismo. A quem eu fiz mal? A pergunta é essa. A quem eu fiz mal? Quem foi prejudicado através do meu trabalho, do meu ministério? Quem? Nesses dias, recebeu a visita dos seus advogados, familiares e deu entrevistas. O que eu sinto justamente é isso, eu sinto esse batismo de fogo. Eu me sinto como... eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época. Edir Macedo ficaria detido 11 dias e o que o salvou de uma cela comum foi um diploma, porque no Brasil, quem tem curso superior tem direito a tratamento especial. Estou sendo muito bem tratado, melhor do que eu merecia, melhor do que eu mereço. Em junho de 1992, logo após Edir Macedo ter sido libertado, a revista Veja escrevia: a polícia descobriu que o diploma do bispo pode não ser reconhecido pelo Ministério da Educação e as mordomias começaram a minguar. As visitas foram reduzidas e cogitava-se transferir o bispo para uma cela comum do distrito policial. Nas biografias, Edir Macedo nunca esquece a educação universitária. 2 licenciaturas, um mestrado, um doutoramento e uma condecoração honoris causa. A TVI foi à procura desses graus académicos que o bispo exibe em todos os livros, biografias, documentos oficiais e até nas notificações judiciais enviadas aos jornalistas. Jesus Caramés, reitor da Universidade Assembleia de Deus em Córdoba, desconhecia que Edir Macedo exibia um mestrado em Ciências Teológicas da Federação de Identidades Religiosas Evangélicas de Espanha.
Eso ya es un absurdo total, porque FEREDE, como decíamos, es simplemente un ente jurídico que nos representa, es el interlocutor de cara a negociar con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación o con lo que supone cualquiera de los órganos representados del Estado. Por lo tanto, FEREDE no es en absoluto ni una universidad ni un centro universitario. A Federação, sediada em Madrid, garante em comunicado que este senhor não tem estudos ou aval da FEREDE, nem tampouco dos centros mencionados no Real Decreto de 2011. Desconhecemos como este senhor faz estas declarações e de novo afirmamos que não estudou na FEREDE nem com as 5 faculdades mencionadas. o reitor de uma destas faculdades e membro do Conselho Executivo da Federação garante que Edir Macedo nunca subiu os degraus desta faculdade, nem nunca se sentou nestas cadeiras. Ninguna de estas facultades ha tenido ni acredita de que este hombre ha sido estudiante y representado en ninguna de estas 5 facultades. De eso podemos dar fe verídicamente. Como se a garantia não fosse o bastante, o curso de mestrado que o bispo menciona só se iniciou no ano passado. En lo absurdo de una nota en la que dice que se tiene, es como si dijeran que tengo una licenciatura pues expedida por una cafetería. Quando na biografia do bispo, o senhor vai ver que ele diz que ele é formado e doutorado em ciências teológicas de não sei quê, de uma universidade qualquer de Espanha. Esse diploma é um diploma que ele tem, esse diploma esteve muitos anos na minha mão. Ele nunca tirou curso nenhum, foi oferecido, de graça. Es falso desde el principio hasta el fin y no tiene sentido ninguno, por lo tanto sí se debería retirar esa información. Mas há mais informações que não deveriam constar nas notas biográficas de Macedo, a começar pelas licenciaturas, denominadas no Brasil por bacharelatos, como a Faculdade de Educação Teológica no estado de São Paulo. Não foram localizados quaisquer dados sobre as entidades. Neste sentido, tem-se que as entidades citadas não estão autorizadas para ofertar cursos de nível superior. Deste modo, não são de facto instituições. O antigo advogado João Donizete de Almeida conta em entrevista telefónica que localizou o diploma no meio de papéis numa sala da rádio Copacabana, no Rio de Janeiro. Mal Edir Macedo foi detido, o papel foi encontrado e o líder da IURD conseguiu assim ter direito a tratamento especial na prisão. O outro título que consta do currículo é atribuído pela Faculdade do Seminário Unido. Nunca foi uma faculdade, mas funcionava num edifício que agora está abandonado e onde foi de facto um seminário. Os diplomas tiveram grande utilidade para uma vida mais calma na cadeia e para o prestígio da educação que Edir Macedo não tem, mas que julga necessária para o sublimar com a autoridade dos doutores. O luxo, a fama, o poder. Edir Macedo tem tudo. Alfredo Paulo, o antigo bispo da IURD, conviveu de perto com o líder da Universal. Vivia na cobertura do Átrium Cascais, onde o bispo Macedo se instalava de cada vez que ficava em Portugal. As pessoas aqui e todos aqui já sabiam que o apartamento pertencia ao bispo Macedo. Todos os moradores, todos, inclusive quando a gente chegava com malas, e às vezes nem sempre eram malas de dinheiro, que às vezes eram malas mesmo nossas, de roupas, enfim, as pessoas já comentavam, olha, estão entrando com mala de dinheiro. Então isso já era conhecido aqui por muitos moradores. Aquele apartamento de Cascais, que foi comprado por uma offshore, que essa offshore estava em nome da Dona Esther e do Bispo Macedo. Eles que compraram esse apartamento, na minha altura, tirou-se do nome deles, passou-se para uma empresa, foi criada uma empresa, nosso advogado aí. Mas de onde é que veio esse dinheiro? Agora vamos atrás. De onde veio esse dinheiro? Certeza foi do Brasil que veio. Isso foi comprado e da igreja em Portugal era pequenininha, não tinha dinheiro para comprar essas coisas.
Eu sabia que o dinheiro vinha de outro país. Não sei de onde, mas eu sei que estava ali em casa e ele ficava muito preocupado quando o dinheiro estava lá. Então, eu cheguei a morar com ele aqui, mas sempre a suíte principal sempre ficava fechada, que era dele. Nós ficávamos sempre no quarto de hóspedes. A gente sabia que nada ali era nosso. Eu sempre aprendi que se eu fizesse alguma coisa na casa, se eu manchasse um tapete, se eu manchasse o sofá, eu iria levar as consequências. Eu iria sofrer as consequências. Porque nada ali era nosso. A família do líder máximo da IURD também usufrui do luxo que rodeia Macedo. Cá e na Califórnia, na Collins Avenue, a avenida mais cara de Miami, Macedo tem um apartamento num edifício de luxo, o Ocean Colony. O bispo tem um apartamento em Miami. Sim, no nome dele, mas ninguém sabia disso. Foi-se... Por exemplo, eu já sabia. Eu sabia. Você pagava o condomínio? Sim, pagava o condomínio, eu sabia. Mas os membros não sabiam. Porque o discurso do bispo é que não tem nada, que ele vive uma vida simples. A pouco mais de 500 metros, Macedo tem outro apartamento, na Porsche Design Tower, que é tudo menos simples. O edifício é o mais tecnológico do mundo e estima-se que 2% dos mais ricos tenham um andar nesta torre. Dizem que não tem nada em nome da igreja, ou melhor, em nome deles, né? Mas se você for buscar, vai estar em nome de uma empresa e que essa empresa, no fundo, pertence a ele. Para se trabalhar da maneira que ele trabalha, com a ganância que nós estávamos a falar, com a arrecadação que ele faz, ele tem que ter junto dele as pessoas que são da sua maior confiança. E quem são essas? Precisamente as da família, os genros, as filhas e por aí vai. E alguns bispos, porque esses não chegam, porque o património é tão grande que 4 pessoas não chegam. Tem alguns bispos que estão ali à volta e não saem dali, estão ali há anos e continuam. Porquê? Porque têm coisas em nome deles, sabem muitos segredos da cúpula da IURD e das suas práticas e, portanto, esses bispos certamente serão pagos a peso de ouro e têm todas as mordomias possíveis e imaginárias, precisamente para nunca abrirem a boca nem virem destapar o véu de toda aquela tramóia que está por trás da cúpula. Os luxos não são só no imobiliário. Sem falar no relógio que ele comprou ali numa relojoaria ali também, no mesma... Na Avenida da Liberdade. Na Avenida da Liberdade, de ouro. Então, ele quando Estamos quer a falar comprar... de relógios de quanto? Pelo menos aí uns de 10 a 15 mil euros, relógios assim. Mas nós não temos nada. Não temos casa, não temos carro, não temos... o que mais? Nós não temos casa de praia, como os testemunhos contam, eles têm. Nós não temos nada. É hipocrisia. O bispo Edir Macedo é uma pessoa que não tem usado da verdade para com os fiéis, para com os membros da igreja. Ele, ao dizer que não tem casa, que não tem carro, que não tem férias, que vive 24 horas dedicado à igreja e à salvação de almas, ele está a mentir, pura e simplesmente. O apartamento que ele comprou em Miami, eu sei os carros em que ele andava aqui, eu sei o apartamento que tinha em Cascais, não que eu lá tivesse entrado. Os aviões? Nunca lá entrei. Os aviões privados. Portanto, eu tenho conhecimento disso tudo. Ora, não venha dizer que não tem nada. Ana foi babysitter dos filhos de Maria, levados por Alice Andrade, antiga secretária do bispo, que os entregou depois a Viviane Cardoso, e lembra-se do dia em que viu realmente o avião privado.
Chega uma altura, vamos embora, fazer as malas das crianças, toca de vir. Estou a achar que vou para o aeroporto comum, né, normal. Quando chego e vejo um avião, e eu pensei, mas isto não é o aeroporto. E comecei a olhar de lado para os lados, não é? Porque eu não conhecia muito bem a América, parei naquele avião, naquele aeroporto, aquilo já era de noite, pouco vi, mas havia muita coisa assim à volta, muitas cancelas, muita coisa. Muita burocracia, e ali não. Era aquele avião, era meia dúzia de pessoas, era o piloto, não havia nada, e toca de... Quando eu vi, dei conta que era o avião do Edir Macedo, que nos vinha trazer para Portugal. Foi onde nós viajamos. E isso deixou-me queixo caído. Ana privou com Edir Macedo durante 2 anos na moradia de Malibu Beach. Era comer, saía, recolhia-se, vinha, comia, recolhia-se, não estava muito pela casa e ele não se mostrava muito. Recolhia-se aonde? No quarto, no estúdio que ele tinha, não era uma pessoa muito de andar pela casa, muito raramente. E quando andava era para telefonar, mas isso era na rua, nunca telefonava dentro de casa, era sempre na rua. Conheceu o suficiente de Edir Macedo para que tudo em que acreditava se desmoronasse rapidamente. Porque há uma dada altura que há uma campanha para Israel e ele pergunta para o Júlio quanto é que tinham feito naquela manhã. E quando eu estou ao pé dele, porque naquela altura era eu quem segurava as sacolas e levava as sacolas para dentro. As sacolas são as sacolas de dinheiro? Do dinheiro, que o povo vai lá colocar, que eu levei para dentro. Porque os outros depois vinham, davam-me e eu levava para dentro. E ele pergunta quanto é que se tem feito, quanto é que se fez naquele, e o Júlio responde $16.000. E eu aí parei para pensar, este homem está preocupado com o dinheiro e não com o povo. Edir Macedo é controlador, centralizador e líder incontestado. Nada acontece sem passar pelo seu crivo. Ninguém respirava sem dizerem que respira. Mas onde é que isso é incutido? Como é que isso é incutido? Não sei. O Edir Macedo, aquilo para nós era Deus na terra, vá, digamos assim. O Edir Macedo, meu Deus, vem lá ele. Há muitos anos que Edir Macedo consegue a expansão mundial da sua igreja. Para isso, é fundamental seguir a rota da imigração. Para esta expansão, as televisões são fundamentais. Na América do Norte, a IURD faz o mesmo que mais a sul no Brasil. É anunciante regular do canal de língua espanhola Telemundo. Os média são cruciais no crescimento da Igreja e Edir Macedo sabe acompanhar os tempos modernos. Macedo é um blockbuster das redes sociais. Os discursos são assistidos por milhões em todo o mundo através do Facebook e do YouTube. A própria IURD tem uma televisão que apenas imita online. Tu és a minha única esperança. E claro, Edir Macedo é dono da Record. Comprou o grupo em 1989, mas já nos finais da década de 70, mal conseguiu, comprou tempo de antena numa rádio local. Em 2 décadas, a TV Record tornou-se na segunda estação mais importante do Brasil, a seguir à Globo. Do grupo, no Brasil, fazem parte 3 jornais, mais de 10 rádios, uma empresa de produção de cinema e um banco, o Banco Renner. Banco Renner, o banco de quem é Record. Em Portugal, a IURD iguala em número de rádios locais, mesmo que não estejam no nome da Igreja. As que não sobreviveram à crise dos média acabaram nas mãos da Universal. Em apenas 40 anos, a Igreja chegou a todo lado, até à política. Estão no Senado brasileiro, em câmaras como a do Rio de Janeiro, presidida pelo bispo Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo, e há até já um protocandidato do PRB
para o próximo salto, uma candidatura à presidência da República. Governadores, senadores, juristas, a nata da sociedade brasileira trata Edir Macedo como se o bispo da Iurde liderasse também fora dos muros do templo luxuoso que construiu. Apesar da proximidade com o poder, os problemas de Macedo com a justiça já fizeram correr muita tinta. Foi objeto de dezenas de inquéritos judiciais e em 2009 chegou mesmo a ser acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Nos tribunais, Edir Macedo tem conseguido a anulação de processos, ganhar outros tantos e escapar à investigação do Ministério Público. Neste momento, no Brasil, a Justiça opera uma longa investigação sobre o líder da Iurde. O processo está em segredo de justiça e há quase 10 anos que não tem acusação concluída. É o que Jesus disse, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos difamarem, etc., por minha causa. A litigância é algo que os advogados que representam a Igreja em Macedo estão habituados. Elvira Lobato, jornalista da Folha de São Paulo, chegou a ter 111 processos da Iurde. Mas a igreja resolveu reagir de uma maneira inesperada, e nunca tinha acontecido antes. Fez com que fiéis ou pastores entrassem com ação contra mim e contra a Folha de São Paulo, sempre em locais de difícil acesso. Então, para dificultar a nossa defesa. Isso foi um trabalho muito grande, um estresse muito grande, um custo financeiro para a Folha muito grande. Ganhou-os a todos, mas o jornal foi obrigado a gastar milhares de reais em defesa, despesas de deslocação e honorários a advogados. A ideia é mesmo essa: avisar os próximos e desmoralizar as administrações de jornais e televisões sobre o bullying económico e judicial que vão sentir logo a seguir. Esqueça tudo o que viu e ouviu sobre a Iurde até aqui. Agora vai conhecer o segredo dos deuses. Quando as reportagens da TVI foram para o ar, a Iurde reagiu primeiramente com vídeos nas redes sociais para desmenti-las, gozar com o canal e garantir que tudo não passava de uma invenção e perseguição religiosa. Seguiram-se reportagens na Record e Iurde TV e comunicados publicados nos sites oficiais. E a forma com que a empresa apresenta a reportagem contra a Universal e a família do bispo Edir Macedo dá a impressão de que adotaram, além de tudo, uma postura de intolerância e perseguição religiosa. Depois começou o massivo ataque jurídico. A TVI tem sido processada a uma cadência alucinante. Macedo lida bem com os jornalistas da Record, mas tem na Globo o seu arqui-inimigo. Quantas vezes já fui caçado, fui procurado pela Polícia Federal, quantas vezes a Globo veio na minha casa, aqui mesmo nos Estados Unidos, ela veio procurando informações, e não só a Globo, mas também a Fox veio na nossa casa, procurando, enfim, tentando intimidar. Então, essas coisas, nós já passamos por essas perseguições, por essas difamações, temos passado e vamos continuar passando. A Iurde parece lidar mal com a liberdade de imprensa e usa táticas curiosas para afastar os jornalistas. You are now in the property of the church here. Ok? And please, faça isso, senhor. Você está debaixo da propriedade da igreja, não pode gravar. Saia, por favor. Pode ficar aí à vontade, mas aqui não pode ficar nada. Tá bom? Não posso fazer o quê? Você entra na nossa propriedade, como é que eu não posso fazer? O senhor por acaso foi checar onde é que é a propriedade da igreja? Ouça. Você não sabe a porcaria que o seu empregador está a fazer? Não sabe? Então pronto. Então leia um bocadinho da porcaria que eles estão a fazer. Desculpe, não foi a intenção de fazer isso, está bem? Estou chateado, mas não é consigo, é com o seu empregador. À porta do Teatro Rainbow, em Londres, os dirigentes da Iurde não querem câmaras da TVI.
Primeiro, tentaram que a equipa da TVI não conseguisse filmar a fachada do prédio. Os jornalistas estavam na via pública e filmavam apenas o enorme quarteirão que a igreja detém em Londres. Depois, partiram para uma abordagem mais violenta. Quando a TVI falava com uma funcionária da igreja, o porta-voz da Universal no Reino Unido, Paulo Monteiro, exaltou-se por momentos. Sim, está mal. Isso não se pode fazer. Isso é agressão. Assim não pode fazer isso. É agressão. Isso é agressão. O senhor pediu permissão a alguém para o que está a fazer? Pediu permissão a alguém para o que está a fazer? Não é preciso. Pediu permissão para filmar no passeio público. Deixa. A senhora, por favor, com todo o respeito. Não. Yes, you can record us. Vamos ver o que eu posso ou não posso. Vamos ver o que eu posso ou não posso. Posso o quê? Pode o quê? Lá, então. Não pode. Com todo o respeito, amiga. Não pode. Não pode. A conversar com o seu está colega. a conversar. Se está a conversar, ponha as mãos em baixo. Converse com as mãos em baixo. Ele que põe a câmara para baixo. Ele tem a câmara para baixo. Ele tem a câmara para baixo. Isso é agressão. Outros membros da IURD serenaram o também diretor de compras da Universal. Mesmo assim, 3 membros da IURD tiveram ordens para perseguir jornalista e repórter de imagem rua abaixo, num momento caricato. Enquanto o câmara da IURD filmava a equipa da TVI, a TVI filmava também os elementos da igreja, até que o frio convida um café. Quer um café? Não, obrigado. Querem Está tudo frio aqui fora. Sim, está frio cá fora. Está frio. Os membros da IURD permanecem firmes e só desistem quando os jornalistas apanham um táxi para continuar a reportagem em Londres. O percurso de vida de Edir Macedo confunde-se com a história da Igreja Universal. É líder indiscutível, venerado por obreiros, bispos e pastores e por 9 milhões de fiéis. Controverso no mundo, como os membros se referem a quem não pertence à Universal. Poderoso entre a classe política brasileira, respeitado por muitas personalidades no Brasil. Odiado por quem deixou a igreja, por quem lá sacrificou tudo e saiu sem nada, por quem não quer a Universal à sua porta, por quem não gosta de letreiros luminosos em edifícios emblemáticos, por quem vê de fora o luxo da família Macedo.